Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Eu sei, você está nos acompanhando com imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News lá no YouTube. No programa desta semana, nós não tínhamos outra alternativa. Era preciso falar sobre Bitcoin. Vamos mais uma vez falar sobre os criptoativos e especialmente sobre o Bitcoin, que teve aí uma semana que passou muito agitada, muito movimentada, positivamente movimentada, não é? Para azar daqueles que têm torcido contra as criptomoedas. E aí a gente tem uma discussão boa hoje com duas feras no assunto. Mas antes de entrar propriamente dito no assunto, tenho que cumprimentar o meu parceiro, conectado direto do Rio de Janeiro, André Miceli. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo. Tá ficando comum a gente não ter alternativa e ter que falar de Bitcoin eventualmente. Virou, mexeu, tem uma semana com uma movimentação e normalmente uma movimentação positiva. Os Bitcoins valorizando demais, o que nos leva a ter que entender mais sobre esse movimento, sem dúvida nenhuma. E é curioso, né, porque aqueles que já estavam nesse universo há bastante tempo dizem que já esperavam que isso fosse acontecer. Os desavisados também têm bons argumentos para dizer que estão chegando só agora porque estão se sentindo mais confiantes, há mais segurança para poder brincar nesse parquinho. E aí fica aquela história, não é, dos arrependidos. E aqueles, André Miceli, que há alguns anos tinham Bitcoin em mãos e saíram gravando vídeo na internet, comprando pizza, fazendo o diabo aí com as moedas que tinham na mão, e agora ficam olhando quantos milhares de dólares queimaram nessa brincadeira. Se arrependimento matasse, hein, André? Não, tem histórias hilárias, histórias de namoradas que pegaram fotos que não gostaram no computador de namorados e tacaram o computador dele fora. Tem a tradicional, a história da pizza, tem lá o Bitcoin Pizza Day, de um dia que se compraram bitcoins, usaram bitcoins para comprar pizzas, e hoje em dia esse valor daria mais ou menos aí mais de 40 milhões de dólares. Enfim, o que não falta é história triste para completar esse jogo que muitas vezes tem soma zero. Tem um monte de gente rindo de um lado e um monte de gente chorando do outro. E aí, quero já apresentar então a nossa dupla de convidados de hoje, aqui no estúdio comigo, a Nanda Guardian, ela que é engenheira, é especialista em criptoativos e que troca em miúdos esse universo tão complexo para alguns, tão fácil para outros, Hélio Tota, por exemplo, que super desperta um grande interesse, troca em miúdos nas redes sociais, explicando, mostrando que não é esse bicho de 7 cabeças e que é possível construir uma jornada segura investindo nesses criptoativos, né, Nanda? Tudo bem? Tudo bem, Carlos. Então, na verdade, em todo período que acontece, de fato, um aumento significativo do Bitcoin e de outros criptoativos, algumas pessoas se sentem muito eufóricas e vão na emoção e só enxergam a rentabilidade por trás daquilo. Mas a minha intenção é justamente trazer o fundamento, trazer o porquê que o Bitcoin é uma moeda revolucionária do ponto de vista de liberdade monetária, do ponto de vista de projeto de tecnologia. Então, é isso que eu venho tentado fazer, de que forma que a gente não esqueça dos fundamentos, do que de fato deu origem ao Bitcoin e fez ele chegar onde estamos hoje e, com certeza, tem um potencial ainda grande de valorização, principalmente pela oferta ser limitada. A gente tem uma limitação máxima aí de 21 milhões de unidades que a gente pode até falar mais para frente. Mas é isso. E aí, vou também incluir o Fabrício Tota, que é diretor do mercado Bitcoin. Eu já tive boas conversas com o Fabrício aqui na programação da PAN, lá no Tech News, e a gente já falou muito sobre esse aspecto da segurança, a gente já falou muito sobre como o olhar mais atento do regulador, né, de alguns reguladores aí pelo mundo,
pode ser visto de alguma maneira como algo ruim. Estão taxando, mas não era para ser livre, aquela coisa toda. Mas é bom, porque dá uma segurança e diz assim, olha, estamos sendo recebidos nessa festa de gala, não somos mais penetras. E acho que os episódios dessa semana, né, Fabrício, eu queria começar com você perguntando sobre isso. Os episódios dessa semana mostram que, mais do que nunca, essa aproximação, essa união das duas pontas, vamos colocar assim, né, o mercado financeiro dito tradicional e esse mercado inovador, disruptivo na essência, quando eles começam a se conectar, e esse fenômeno que a gente tem assistido, ou seja, agora é possível investir em Bitcoin com dólar. Você vai lá, você não quer comprar o ativo direto, você compra o papel da Coinbase lá na Nasdaq. Então você tem uma transformação em andamento que é bem interessante e que mostra que cada vez mais essa aproximação traz segurança para o investidor, traz segurança para o regulador, ou seja, essa semana é mais um checkpoint nessa história, né? Cara, sem dúvida alguma. Minha visão, e que a gente compartilha aqui no mercado Bitcoin, na 2TM, que é a holding, que abraça várias outras companhias que a gente tem aqui, é que não há um caminho sem regulação, né? Hoje, muitos dos serviços que são propostos, né, e que existem, como uma exchange, uma corretora de criptomoedas, é justamente para fazer a conexão do mundo, vamos dizer, do mundo tradicional com o mundo cripto. Né? Muito mais uma conexão do que um salto para o outro lado e você deixa de viver a sua vida tradicional, né? Então, sim, se conectar com bancos, com corretoras, com meios de pagamento e permitir o acesso, né, democrático de qualquer pessoa à criptomoeda. Claro que você pode fazer um acesso mais raiz, vamos dizer assim, com mais tecnologia, que vai te exigir um pouco mais de conhecimento, evidentemente, e dedicação. Mas é possível que qualquer pessoa, com poucos recursos, já comece a experimentar e viver esse mundo que a Nanda com certeza concorda comigo, é quase que viciante, né? É viciante? E eu sempre falo, algumas pessoas perguntam, eu não sei quanto colocar de Bitcoin, quanto que eu faço, qual a porcentagem da minha carteira, e não existe uma regra, não existe um valor correto para isso. E eu brinco que quanto mais você entende do projeto do ponto de vista de tecnologia de mineração, mais a sua segurança e a sua alocação também tende a aumentar. Mas essa questão da facilidade é muito interessante, porque algumas pessoas pensam, um Bitcoin está valendo $63 mil, eu preciso ter tudo isso para investir. Mas a grande sacada do projeto, uma das grandes sacadas, é a divisibilidade do Bitcoin. Então, o Bitcoin ele é divisível em até 8 casas decimais. Então, você não precisa ter tudo isso de dinheiro, você não precisa ter um Bitcoin. Pega uma fração e começa. Isso, pode ter 0,0001 e aí já está ali com a sua parte da carteira alocada nisso. Diga lá, André. A Nanda estava falando sobre as razões pelas quais uma pessoa compra Bitcoin. E aí, fico pensando, quando você compra um apartamento, ou você compra para morar, você compra porque você espera alugar, e aí ele tem aquele valor gerado intrinsecamente pelo imóvel. Você vai ter um percentual daquele valor que você investiu que vai te remunerar quando o apartamento estiver alugado. Quando você compra uma ação, você compra em tese em função dos dividendos e sabe que existe um potencial de valorização naquela ação, e aí a venda no mercado secundário faz com que a diferença de venda, do valor de venda e do valor de compra seja um outro ponto potencial de lucro. Por que se compra Bitcoin, Nanda? Pensando na valorização do Bitcoin, ou dado que existe essa relação de um número finito de 21 milhões de unidades, a gente sabe que essa valorização vai acontecer, a gente assume que ela vai acontecer, ou porque a gente está investindo numa moeda que tende a ficar acima dos sistemas financeiros internacionais, apesar de, em tese, não ter lastro, existe um contra-argumento para isso. Queria que você explicasse um pouquinho dos motivos pelos quais uma pessoa deve entrar nesse jogo. Sim. Do ponto de vista de investimento, o Bitcoin ele se assemelha muito a investir em uma commodity, como ouro ou prata.
Então, essa questão dos dividendos que você comentou, isso é verdade. O Bitcoin ele não gera um rendimento passivo. Isso não significa que na composição de uma carteira deve se excluir só porque ele tem essa característica. Mas ele se assemelha muito a uma commodity. A gente até chama de ouro digital. Inclusive, o processo de mineração, que é o coração da rede, é o que garante a inviolabilidade da rede. Isso vem muito por conta dessa semelhança com o ouro. E falando aqui da valorização que você me perguntou, bom, o preço do Bitcoin, ele oscila conforme o mercado, ele é determinado livremente pelo mercado. E como que funcionam as leis do mercado? Leis da oferta e da demanda. Uma vez que a oferta é limitada, apesar dessa divisibilidade em 8 casas decimais, a gente tem um limite máximo de 21 milhões. Então, a oferta é limitada. Então, e do ponto de vista de demanda, nós temos visto aí uma demanda cada vez mais crescente, não só do Bitcoin em si, mas de outras tecnologias que rodam em cima de blockchain. Então, a gente tem, por exemplo, a Ethereum, que é uma outra, na verdade não é bem uma moeda, é uma plataforma de desenvolvimento. Então, é uma demanda cada vez mais crescente. A gente teve também notícias recentes dos NFTs que rodam em cima da rede da Ethereum. Então, assim, essa demanda está aumentando. E se a demanda aumenta com uma oferta limitada, isso implica valorização no longo prazo. É claro que é muito arriscado falar isso e não cair na ilusão de que o Bitcoin vai subir para sempre em linha reta. Isso não vai acontecer. Qualquer ciclo, qualquer ativo na natureza, na economia, está sujeito a ciclos. O Howard Marks fala muito de ciclos econômicos. Então, é obviamente totalmente possível ter correções no curto e médio prazo, enfrentar aí os desafios de volatilidade, como qualquer desenvolvimento de moeda. Mas sim, para o longo prazo, nós esperamos uma valorização em função da sua escassez. Mas pegando carona, Tota, nisso que a Nana está dizendo, de que maneira, dentro dessa leitura, né, de que não é um elemento extraterrestre que opera de maneira diferente daquilo que a gente já conhece com os papéis que são negociados na Bolsa, com commodities e afins. Pegando carona nessa leitura, o que esses episódios que a gente vem assistindo, por exemplo, a manifestação de grandes empresas ou pelo investimento de uma parte ali de reserva em Bitcoin ou pela aceitação de pagamento com Bitcoin, enfim, seja de que maneira for. O que esses episódios representam para a consolidação não só do Bitcoin, mas desse modelo criptoativos como um recurso importante economicamente falando? Sem dúvida. Você tem dois grandes movimentos, né, que eu vejo. Um primeiro, que talvez seja do programa da Denise, né, de proteção. O cara fala, poxa, ele tem valor, né, que ele está alocado em dólar, ou está em reais, ou está num investimento em ações, ou em títulos públicos americanos, brasileiros, enfim. Fortunas precisam ser alocadas, né? E o que a gente assistiu nos últimos 14 meses, aí, mais ou menos, foi uma desvalorização das moedas fiduciárias, das moedas estatais, do dólar, do real. Por quê? Por meio da criação de novas moedas como reação à pandemia. Essa é a grande narrativa da alocação substancial de empresas em Bitcoin. Né? A Tesla, por exemplo, que agora até mesmo não só fez uma alocação de $1,5 bilhão, né? 1 bilhão e 500 milhões de dólares comprados diretamente em Bitcoin pela tesouraria da empresa, né? E agora passa a aceitar Bitcoins para compra de serviços e produtos, né, carros da Tesla. Até o pessoal tem brincado, falando, na verdade, o Elon Musk ele está comprando Bitcoins utilizando carros, né? Não muda um pouco, até porque ele não pretende liquidar, não é só o meio de pagamento, ele pretende manter esses Bitcoins em carteira, em custódia, depois de aceitá-los. Então você tem um primeiro movimento dessa forma, e um segundo movimento da tecnologia mais puro, né, de você ter empresas que estão investindo não só na alocação dos criptoativos, mas em projetos no entorno desse ecossistema cripto, né, criando novas soluções, utilizando as tecnologias que foram criadas lá atrás, em 2008, 2009, quando o Bitcoin foi criado, a blockchain, né, que todo mundo fala tanto, enfim, foi algo que foi criado lá atrás que permite muitos usos, muitas coisas sejam desenvolvidas em cima dessa tecnologia. Diga, André. A gente viu no final de 2017 o Bitcoin saindo ali de mais ou menos $5 mil,
para 20 mil em 2018 e depois retornando para 6 mil dólares. Então, essas oscilações e esses ciclos, como a Nanda mencionou, eles de fato acontecem em qualquer ativo, só que o Bitcoin parece ter uma volatilidade maior, parece ser um ativo para quem tem mais estômago. Tem que aturar ali uma variação para quem tem mais apetite para o risco e, naturalmente, tende a ser recompensado com maior retorno. O risco e retorno costumam caminhar na mesma direção. A gente viu o Bitcoin dando um enorme salto no final do ano passado até esse ano. A gente tem o Bitcoin aí agora com mais de 60 mil dólares. Entrar agora, para quem nos assiste, parece uma boa ideia ou melhor esperar um solavanco e depois do solavanco o próximo estirão? Olha, quando o Bitcoin bateu 20 mil dólares, todo mundo falou, muita gente falou, eu não vou entrar agora porque está caro. Aí bateu 25 mil, não, continua caro. Aí bateu 30, está caro. Ou seja, se ficar esperando o momento certo, não vai acontecer. Então, é óbvio que essa questão da volatilidade é super relevante, como vocês falaram, isso precisa ser levado em consideração na hora de alocar a sua carteira, o seu capital nesse determinado ativo, mas isso tende a ser corrigido com o tempo, tende a ser amenizado com o tempo, muito por conta dessa entrada das institucionais. Então, ETFs sendo negociados na Bolsa, isso aumenta o volume de negociação e aí, consequentemente, a volatilidade tende a diminuir com o passar do tempo. Então, essa questão de hora para entrar, a grande verdade é que não existe uma hora certa. E a estratégia que a gente usa para Bitcoin, que eu considero a melhor estratégia que existe, é justamente fazer pequenos aportes, ou seja, diluir os aportes. É que nem quando a gente fala de dolarizar patrimônio. O Bitcoin, assim como o dólar, é uma moeda também, apesar de ser uma moeda bebê ainda, uma moeda muito jovem. Então, quando se dolariza patrimônio, o ideal é nunca fazer tudo em uma tacada só, porque pode ser que pegue um determinado dia que o dólar esteja mais alto, mais baixo. Então, com o Bitcoin, a estratégia é sempre de fazer pequenos aportes, para que no final tenha uma média, de forma que essa média seja maior do que a mínima e menor do que a máxima. Isso dilui os riscos e isso traz mais segurança para quem pensa, agora é a hora certa de entrar ou não. A grande verdade é que não existe uma hora certa determinada, muito porque o Bitcoin ele opera em função das leis do mercado e a gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer. Ô Tota, dentro dessa lógica aí, e com a visão que você tem, de uma posição privilegiada, é preciso dizer, porque vocês são um dos maiores players aqui do mercado, né, enquanto exchange, você observa como esse movimento de entrada de novos investidores, quais são os gatilhos? São esses que a gente está dizendo aqui ou não? Vocês têm uma percepção diferente sobre como essa movimentação vem acontecendo? Porque se a gente for traçar um paralelo, nós assistimos no ano passado, à medida em que houve aí uma redução da taxa básica de juros, a gente assistiu a um movimento de muita gente saindo da renda fixa e se jogando no mar, num mar um pouco mais turbulento. Quais são os gatilhos no caso do investimento em criptoativos? Que vocês observam, claro. É evidente que quando você tem valorizações muito expressivas, né, em um período, isso é um grande atrativo, né? Você olha e fala, cara, todo mundo tem aquela visão mais distante, né? Se você não é do mercado exatamente, vamos falar de ações, por exemplo, poxa, ouvi falar que tem que comprar na baixa e vender na alta, tá perfeito. Quando é a baixa, quando é a alta, ninguém sabe. Isso se você for ter uma estratégia de trading, uma estratégia mais ativa. Para cripto, para Bitcoin, vale um pouquinho isso também. O que você quer? Você quer ficar negociando ativamente? Realmente, é só você seguir essa regrinha super simples de comprar na baixa e vender na alta que você vai ser bem sucedido. Na prática, não é tanto assim, né? Na prática, o mais adequado, o que se encaixa para a maior parte, para a esmagadora maioria das pessoas, é uma alocação que seja diluída ao longo do tempo, seja contínua, com um objetivo de longo prazo.
Mas é claro que chama muito a atenção. Esse papo fala, poxa, já subiu, né? Vou esperar. Traduzindo do 20 mil dólares ali para reais, é a pergunta que eu venho respondendo quando eu compro, quando eu entro, desde os 70 mil reais. Isso foi em outubro do ano passado. Foi em outubro. Em 6 meses, né, praticamente, todo santo dia, 70 mil, 80 mil, 100 mil, 150 mil na virada do ano e 360 mil agora. Sabe? Você fala, poxa, tudo isso. E foi praticamente em uma linha reta. Né? Ele fala, pô, vou esperar. Tudo bem, você pode esperar. Mas veja que, no fundo, essa estratégia que a Nanda colocou não vai fazer diferença no longo prazo. Se você está comprando 360, 340, 330, 380, praticamente não faz diferença. Né? Então, faça as suas alocações e, o mais importante, comece. Não fica esperando, mas comece com tranquilidade, com calma. Não vai se jogar, vou tirar tudo ainda, fiz comprar tudo em Bitcoin. Pelo amor de Deus, vai com calma. Vai olhando, se adapta. Durma, coloca o dinheiro no Bitcoin e vê se você vai conseguir dormir sem ficar checando seu celular o tempo todo. Esquece o preço, esquece isso. Pensa no futuro, pensa no seu eu do futuro, não no seu eu de amanhã. Sabe o que eu queria tratar com vocês agora? Um outro tema que sempre surge que diz respeito a uma das grandes dificuldades, e eu e o André tentamos combater isso aqui, mostrando que blockchain e Bitcoin são amiguinhos que caminham juntos, mas eles podem ter vidas separadas, eles não vão viver para sempre, quer dizer, estarão amarrados, mas não precisam estar única e exclusivamente amarrados, né? E que diz respeito à segurança dessas transações. A gente fala sobre as maravilhas do blockchain. Aliás, eu e o André colecionamos uma porção de amigos, alguns colunistas da Technology Review, inclusive, que são grandes entusiastas do blockchain e das criptomoedas, né, André? Então a gente sabe bem o fervor, a paixão que essa discussão toda leva para aqueles que são estudiosos. A Nanda é uma deles, né? É uma das entusiastas dessa história. Mas a minha pergunta é a seguinte, quando a gente fala sobre segurança, há uma discussão muito importante sobre, mas é inviolável mesmo? O que é? Como é que está garantida essa transação e etc. O que faz o investidor colocar a cabeça no travesseiro e dizer, não, eu investi em criptoativos e está tudo bem, estou garantido? Na verdade, assim, desde sempre, desde muitos anos, nós estamos acostumados com práticas de mercado depreciativas em relação à nossa moeda, como o exemplo que a gente falou na pandemia. O governo, toda vez que precisa de dinheiro, ele tem 2 formas para isso. Ou ele aumenta a oferta monetária, o que gera inflação, o que é péssimo do ponto de vista de poder de compra, ou ele aumenta os impostos, o que politicamente não é popularmente aceito. Então, nós estamos acostumados com essas práticas depreciativas de mercado. E aí, quando vem o Bitcoin, uma tecnologia nova que tem esse limite de oferta, ou seja, ele é um sistema deflacionário, ele não tem esse efeito da inflação, isso tudo é muito novo. E aí vem essa pergunta, mas se não tem ninguém que controla, se ele não é controlado por nenhum governo, por nenhuma empresa, nada, quem é que garante a inviolabilidade da rede? E essa inviolabilidade ela é justamente dada pelo processo de mineração. E aqui entrando até num conceito mais técnico do ponto de vista de tecnologia, basicamente a questão da mineração é a validação e registro das transações na blockchain, é o processo de resolução da prova teste, que é o minerador, o usuário que faz isso, qualquer pessoa daqui pode simplesmente comprar o equipamento e colocar o sistema para rodar, e isso que a gente chama de minerador. E aí esse minerador ele precisa provar à rede que ele é capaz de resolver aquilo, de validar as transações. Então, a primeira etapa é a resolução da prova teste, depois a validação dessas transações e, por fim, aí gera uma outra dúvida, mas por que alguém faria isso? Por que alguém iria investir num equipamento, em energia, em força computacional para ter Bitcoin? O grande incentivo é a recompensa de Bitcoin no final.
E esse processo, ele é descentralizado, a blockchain é uma rede descentralizada, nós temos aí centenas de mineradores espalhados no mundo inteiro. Então, burlar o sistema, que depende de tanta gente, até não compensa, é muito mais fácil. O esforço não vale a pena. O crime não vale a pena, porque é uma rede tão complexa e que depende de um consenso dos mineradores, que tentar violar aquilo vai dar muito trabalho. Então, eu até falo que o Bitcoin, a blockchain, incentiva o comportamento honesto, porque burlar é mais difícil do que simplesmente seguir as regras da blockchain e aceitar como é. Então, quando a gente entende do ponto de vista de tecnologia que esse processo é descentralizado, que tem um consenso, que tem uma recompensa por trás, os detalhes mesmo do projeto, isso passa mais segurança para o investidor. Diga, André. Bom, Tota, você está falando de esforço computacional, eu queria te ouvir falar um pouco sobre uma crítica que o Bitcoin sofre constantemente sobre o desperdício de energia, que isso potencialmente pode dificultar a expansão da moeda. A mineração ser um processo muito caro em termos de uso de energia elétrica. Como você vê essa frase e se você concorda com ela, como você acha que ela vai ser resolvida, essa questão vai ser resolvida no futuro? Cara, eu adoro essa questão, porque quando a gente pensa em mineração, rapidamente, assim, a mineração, você tem que pôr computadores, né? Você tem que pôr um operacional ali para colocar rodando, mas no final do dia, o maior custo é justamente o da energia, né? Quando você olha uma fazenda, né, que é o nome que a gente dá, imagina uma fazenda mesmo, um monte de computador um do lado do outro, um latifúndio de computadores fazendo esse processo de mineração. O maior custo que você vai ter é justamente da energia elétrica, né? E tipicamente essas fazendas de mineração, elas vão funcionar em lugares de energia acessível, de forma abundante e barata, né? E frequentemente não vai ficar queimando carvão para obter essa energia, que é uma energia muito suja. Então você tem muitos pools de mineração que utilizam energia limpa, ou pelo menos mais limpa, para fazer o processo de mineração. Uma outra questão também é que com o que a gente está comparando, né, por exemplo, com a impressão de notas, para você fazer uma nota de papel, você derruba uma árvore, né? Isso é bastante também ineficiente do ponto de vista ambiental. Então, imagina toda a energia que existe para você manter o sistema financeiro tradicional funcionando. É em ordens de magnitude superior à energia que é utilizada para o Bitcoin. É muito, e para outras criptomoedas, é muito intensivo? Sem dúvida que é muito intensivo. Mas a tecnologia de blockchain, por exemplo, propicia a criação por exemplo, a tokenização de créditos de carbono, que é algo que a gente listou recentemente no mercado Bitcoin. Então, você consegue comprar um token representativo de créditos de carbono oriundos de projetos de conservação da Amazônia, né, que economizam, né, que protegem a Amazônia, gerando créditos que são tokenizados e você pode comprar. Então, a gente vai lançar logo mais no mercado Bitcoin o Bitcoin verde, né, que você vai poder comprar um Bitcoin já carbon neutral, né, neutralizado o carbono utilizado para extrair aquela fração que você comprou. Então, eu acho que no final do dia é muito mais eficiente e traz muito mais oportunidades de um uso mais racional da energia do que o contrário. Fantástico. Bom, tem assunto para a gente ficar aqui a semana inteira falando, mas o relógio é cruel e a contagem regressiva aqui no meu ouvido, ela vai apertando, então chegamos ao fim. Quero agradecer demais o Fabrício Tota, que é diretor do mercado Bitcoin, que esteve com a gente aqui para esse papo. Fabrício, é sempre bom falar contigo. Um abração, meu amigo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês. Obrigado, André. Nanda, um prazer a gente se falar pela primeira vez. Sigo você, leio você. Lá a gente não se conhecia, mas é legal colocar a cara e a pessoa no avatar ali do Twitter. E a Nanda Guardian, que é engenheira especialista em criptoativos, e o Tota já deu a letra, é fácil, é só buscar por ela nas redes para encontrar como eu disse no começo, esse trocando em miúdos sobre criptoativos. Nanda, obrigado também por ter vindo aqui para esse papo, foi bem bacana. Obrigada, eu que agradeço. Para mim é sempre muito bom falar desse assunto que é tão fascinante como o Bitcoin. André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo.
Semana que vem tem mais. Enquanto isso, vamos comprar as nossas frações e acompanhar sem muita neurose, porque sabemos que no longo prazo vai subir. É isso que aprendemos hoje aqui. Um abraço para a Nanda, para o Tota, para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve e vê. Você faz assim, usa aquela ferramenta de otimizar espaço no teu celular. Então você baixa o aplicativo lá do Exchange, do mercado Bitcoin, por exemplo, faz o investimento na sua carteira e apaga o aplicativo. Deixa a conta lá e apaga o aplicativo. Volta no mês seguinte para ver o que bicho que deu. Assim você não vai ficar tentado a ficar abrindo o aplicativo o tempo inteiro e, de quebra, economiza espaço no armazenamento do seu celular. Baixa o aplicativo, investe e apaga. Depois você volta para ver o que deu. Olha só, Sociedade Digital volta na semana que vem. A gente continua discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Você pode conferir esse e outros programas acessando o Panflix ou o canal Jovem Pan News lá no YouTube. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.